Olá, vamos juntos com você, né? Vamos gravar aí mais um vídeo sobre o Código Civil. É o terceiro de inúmeros vídeos que nós iremos gravar. Um trabalho detalhado, um trabalho para ajudar a você, tanto para você que vai realizar as provas, o exame da OAB, quanto para você que busca aí o concurso público, que não tem conhecimento da área jurídica, ou você quer aperfeiçoar e estudar mais um pouquinho, ok? No último vídeo, nós começamos a estudar o artigo 5º, e eu estou conciliando conteúdo com questões. Caros colegas, eu não posso deixar de ratificar com vocês sempre o objetivo desse trabalho. É colaborar. E que eu peço a vocês que compartilhem, que envie esse vídeo para seus amigos, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão estudando para as provas da OAB, para quem está estudando concurso público, e façamos, né, um grupo de pessoas que estão estudando, um ajudando ao outro. Eu peço sempre a proteção do Pai, de Deus Todo-Poderoso, para que nós sejamos abençoados e iluminados por Ele. Vamos então. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo resolvendo uma questão OAB. Assinale a assertiva incorreta. No caso de um menor estar sob o regime da tutela, a emancipação pode ser concedida pelo tutor, mediante homologação por sentença do juiz, ocasião em que cessará a tutela, vale dizer, a condição de pupilo do emancipado. Questão A, novamente. No caso de o menor estar sob o regime da tutela, a emancipação pode ser concedida pelo tutor, mediante homologação por sentença do juiz, ocasião em que cessará a tutela, vale dizer, a condição de pupilo do emancipado. Colegas, a assertiva A está verdadeira. Isso mesmo. O menor, ele é acompanhado, assistido pelo tutor. Acima de 18 anos e capaz de 18 anos é pelo curador. A questão diz que, no caso menor estar sob o regime de tutela, correto, a emancipação pode ser concedida pelo tutor, lógico, corretíssima, desde que, preste atenção, mediante homologação por sentença do juiz. Assertiva, a letra A está verdadeira. Assertiva B. Para que não se coloque em dúvida a intenção dos pais, nem se alegue que a emancipação está sendo feita, para que a emancipação está sendo feita para que os pais se livrem, da obrigação de sustento do filho, é conveniente que o filho emancipando participe do ato como anuente. Novamente, para que não se coloque em dúvida, para que não haja dúvida a intenção dos pais, nem se alegue que a emancipação está sendo feita para que os pais se livrem da obrigação de sustento do filho, é conveniente que o filho emancipando participe do ato como anuente.
verdadeira assertiva. O que fala essa assertiva é o seguinte: para que não haja dúvida da intenção do pai e da mãe, da intenção dos pais sobre a emancipação do filho. Aquele pai, aquela mãe, ele quer livrar o filho. Então é importante que o menor que está sendo emancipado participe do processo, que tenha a sua anuência, o seu consentimento. Verdadeiro. Letra C. A escritura de emancipação, pode ser registrada no cartório do registro civil, à margem do assento de nascimento. Letra C. A escritura de emancipação pode ser registrada no cartório do registro civil, à margem do assento de nascimento. Assertiva: verdadeira ou falsa? Nós estamos procurando, lá no enunciado anterior, a assertiva incorreta. A letra C é o nosso gabarito. A letra C de casa é o nosso gabarito. Por quê? Vamos analisar? Diz a assertiva letra C. A escritura de emancipação ela tem de ser registrada. A escritura de emancipação tem de ser registrada, não é pode não, ela tem de ser registrada no cartório do registro civil, à margem do assento de emancipação. Letra D de dado. A capacidade eleitoral não se confunde com a capacidade civil. A capacidade para ser eleitor nasce aos 16 anos, mas só aos 35 anos é que ocorre a capacidade plena para ser eleito. Novamente, letra D de dado. A capacidade eleitoral, que é a partir de 16 anos, não se confunde com a capacidade civil aos 18 anos absoluta. A capacidade para ser eleitor nasce aos 16 anos, verdadeira, mas só aos 35 é que ocorre a capacidade plena para todos os atos da vida política, para ser eleito no caso de presidente da República. A letra D está corretíssima. Letra E. O eleitor com 16 anos, mesmo não emancipado, é parte legítima para propor ação popular, estando capacitado para o exercício desse poder que decorre de sua condição política de eleitor. Poderá agir em juízo, praticando os atos processuais, sem assistência do pai ou representantes legais, pois o exercício pleno dos direitos políticos do eleitor não pode ser feito por representação, nem se coaduna com a submissão ao pátrio poder. Vocês estão vendo que a capacidade eleitoral, que a capacidade de ser eleitor é diferente da capacidade civil. Então, por isso que a letra E está correta, não é o nosso gabarito, que o nosso gabarito é a letra C, que diz o seguinte: o eleitor com 16 anos já é capaz de votar, mesmo não sendo emancipado. Ele é parte legítima para propor ação popular, estando capacitado para o exercício desse poder que decorre da sua condição de eleitor. Poderá agir em juízo, sim, praticando atos processuais,
sem assistência dos pais ou representantes legais, pois o exercício pleno dos direitos políticos do eleitor não pode ser feito por representação. Nem se coaduna com a submissão do pátrio poder. O artigo 5º que nós estamos estudando, no seu inciso 2, diz o seguinte: artigo 5º, abra o seu código aí que estou abrindo o meu, artigo 5º, inciso 2. O artigo 5º diz o seguinte: a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aí diz o parágrafo único: cessará para os menores a incapacidade, inciso 2. Emancipação legal pelo casamento. Colegas, a emancipação legal. O casamento funciona como causa automática e imediata de emancipação. Casou-se, emancipou-se. No Brasil, a partir dos 16 anos, a pessoa pode casar, ficando consequentemente, imediatamente, automaticamente emancipada para todos os fins legais. A união estável gera ou não emancipação. Colegas, a lei fala em casamento. O que emancipa é o ato matrimonial. Se a lei quisesse beneficiar, se a lei quisesse que a união estável emancipasse, teria menção expressa nesse sentido. Mas não. Logo, a lei se omite, não fala da união estável. O entendimento mais completo, mais correto, é entendermos que a emancipação só se realiza pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício, nós estamos falando de que cessará para os menores a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo. Aquela pessoa que conta com condições para exercer o cargo público efetivo também poderá ser emancipada. Pessoa que conta com condições para exercer um cargo público efetivo através do concurso público também está emancipada. Todos nós sabemos também que o concurso público só se realiza a partir dos 18 anos. Tem que ser, caros colegas, emprego efetivo. Cargo comissionado ou temporário não emancipará o seu ocupante. Cessará para os menores a incapacidade, inciso 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Pela colação de grau em curso de ensino superior. É muito difícil
é muito difícil ocorrer colação com o menor de 18 anos. Imaginem vocês que esse menor teria que entrar na universidade ou na faculdade com aproximadamente 14 anos ou 15 para cursos de 3 anos. Preste atenção que o inciso diz pela colação de graus em curso superior. Normalmente é aos 18 anos que o jovem, que a pessoa entra na universidade e vai se formar com 21, com 22 anos. Inciso 5. Cessará para os menores a incapacidade pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Menores que já desempenham atividade empresarial, que já têm seu estabelecimento civil ou comercial, bem como menores que já trabalham, já vivem em relação empregatícia. Nesse caso, ocorre a emancipação, mas que tenha economia própria, possui estabelecimento ou tem emprego, já fez 16 anos, adquiriu economia própria, paga suas contas, não depende mais dos pais. Nós vamos estudar o artigo 16. Antes, eu gostaria de fazer uma pontuação para vocês. O que é morte presumida? A morte presumida presume-se, decorre da lei e ocorre nos casos de ausência definidos em lei. Morte presumida decorre da lei e ocorre nos casos de ausência definidos em lei. A morte presumida por ausência. Desaparecendo alguém de seu domicílio, deixando bens cuja administração seja necessária, sem deixar procurador habilitado para tal, ou, em havendo este se nega a administrá-los, haverá a possibilidade da abertura de sua sucessão por uma presunção legal de morte, decretada por meio de sentença de ausência. Por exemplo, pessoa desaparecida em razão de atividade política. A Lei 9.145, em seu artigo 1º, estabelece que, colegas, há uma atenção muito, mas muito que você deve ter sobre a morte presumida. Vamos falar sobre a comoriência, porque são matérias que cobram, as bancas cobram, tanto no concurso público quanto nas provas da OAB. Então, olha, a morte presumida, motivo de ausência, situação em que a pessoa desaparece, não é encontrada, não dá notícias, desaparece, não é encontrada,
não dá notícias. E quando o desaparecimento transcorre a um certo prazo e uma série de procedimentos é realizado, o juiz poderá decretar a morte presumida desta pessoa. Já a morte real, morte cerebral, o cérebro deixa de funcionar. O cérebro deixa de funcionar. A morte cerebral é diagnosticada com atestado de óbito, entendendo assim que a pessoa experimentou a morte real. Colegas, sobre comentar com vocês, vamos para o artigo 7º, depois a gente vai voltar e fazer mais algumas pontuações. Pode ser, artigo 7º, pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência. Neste caso, pressupõe-se uma série de procedimentos que, no final, irão concluir com o reconhecimento de morte presumida. O Código Civil Brasileiro permite que a morte presumida seja reconhecida de forma imediata, sem necessidade de ausência, tenha sido previamente declarada e seus procedimentos instaurados pelo Judiciário. Artigo 7º. Pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Imagine vocês, acidentes aéreos, incêndios, explosões, o naufrágio. Extremamente provável a morte daquela pessoa. Dentro de uma fábrica, pega fogo, queima tudo e sabe-se que a pessoa estava ali. Então, extremamente provável. O navio naufraga em alto mar. Muitos passageiros sobrevivem, mas outros desaparecem. Extremamente provável a morte. As buscas são feitas, os corpos são procurados, mas não se localizam. Neste caso, aqueles náufragos que não foram localizados, que não foram encontrados, mas que estão em grave perigo de vida, podem ser dados como presumidamente mortos. Presumidamente mortos. E aqui não se faz necessário iniciar um processo de ausência. Reconhecimento de morte presumida. Sucessão definitiva do desaparecimento. Inciso 2 do artigo 7º. Pode ser decretada a morte presumida sem decretação de ausência, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Exemplo: soldado vai servir o país em determinada batalha e no meio do conflito desaparece. No meio do conflito some. Ou então, esse mesmo soldado é feito prisioneiro de guerra. Se o soldado não aparecer, tudo indica que ele está morto. Mas a lei é muito cautelosa. Ela exige que se aguardem pelo menos 2 anos após o término da guerra. Diz o parágrafo único do artigo 7º. Parágrafo único.
a declaração da morte presumida, a declaração da morte presumida, nestes casos, do inciso 1 e 2, somente poderá ser requerida, preste atenção, depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Por cautela, o requerimento só poderá ocorrer depois de esgotadas todas as buscas e averiguações necessárias e pertinentes. A data, neste caso, é provável do falecimento, momento em que será aberta a sucessão provisória dos bens. Provisórias dos bens. Antes de entrarmos no artigo 8, vamos entender o que é comoriência. Comoriência é o instituto de direito civil que visa fixar regra sucessória. Quanto à herança de pessoas falecidas em virtude do mesmo evento. Pessoas falecidas em virtude do mesmo evento. Ou em circunstâncias que não se possa fixar com precisão a ocasião, o momento exato em que se deu o óbito, a morte de cada um. A comoriência refere-se à presunção legal, à presunção legal do momento da morte, diversamente da hipótese de morte presumida. Dispõe no artigo 7º em que a presunção legal se liga à concorrência de evento-morte. Encerramos aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser.